Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablini Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters, e em nome da companhia agradeço a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre análise de dados jurídicos é perda de tempo? Como definir o que realmente importa para o seu negócio? Com a participação de Aglaupe Oliveira, gestora jurídica na Juristec Plus, Luiz França, gerente de desenvolvimento de software também na Juristec Plus, e Gleice Lima, advogada e sócia no escritório Ivo Barbosa. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Aglaupe Oliveira. Bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo. E nesse dia, recebendo a Gleice, né? Uma amiga, cliente também aqui, né? Do Analytics, do Legal One também. Então, prazer ter você aqui, Gleice. Agora também recebendo o Luiz, ele é da parte aqui de desenvolvimento da Juristec. Então, a gente vai trazer alguns pontos de tecnologia, então vai ser um momento onde a gente vai juntar, né, para definir o que realmente importa. Hoje, nos escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, a gente já sabe que só a técnica, ela é muito importante, mas a gente precisa ir um pouquinho além. Então, a gente precisa fazer uma junção desses pontos para a gente ter definido por onde a gente vai traçar, para ter um objetivo, né, bem detalhado e como que a gente vai trilhar isso dentro, né, para ter melhores resultados, agilidade. Então, eu gostaria de começar, né, para definir o que realmente importa. A gente sabe que quando a gente trabalha com dados, a gestão jurídica como um todo, ela envolve diversos pilares. Então, a gente hoje vai passar, assim, de uma forma bem, como que eu posso dizer, bem intuitiva aqui, a gente vai trazer experiências, não tem nenhum... Hoje eu falei que a gente não trouxe nem slide, porque é um bate-papo, a gente quer enriquecer esse diálogo, né? Depois a gente vai responder, a gente já recebeu algumas perguntas, para a gente poder fazer essa troca. Então, vai ser uma ponte muito legal, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Então, eu acho que para a gente começar, fala de gestão, do que definir o que realmente importa. Hoje a gente já, dentro de escritório de advocacia, quando a gente começa a querer fazer gestão, a gente vai atrás de conhecimentos que vêm da administração, da tecnologia, diversas outras fontes, porque no direito, de fato, hoje já está um pouquinho mais aberto, mas aí a gente é mais carente, né? Então, a gente vai buscar em outras áreas esses conhecimentos. Então, eu vou jogar ali um ponto que eu acho que muita gente já procurou, já pesquisou quando quis ser mais eficiente sobre metodologias ágeis, como ela pode ajudar, como a gente faz esse link, né, entre o conhecimento e a aplicação, porque aí a gente pode contribuir ali um pouco com a técnica do Luiz, que está numa empresa de tecnologia, já há 4 anos numa empresa de tecnologia jurídica, e a Gleice, como ela usou, aplicou na prática isso. Eu faço só uma consideração que eu vim de escritório de advocacia, então eu passei também por esses mesmos momentos, e estando hoje numa empresa de tecnologia, me deparei com vários fluxos, procedimentos, é muito bem detalhado na tecnologia, né? Eles utilizam muito de metodologias ágeis, os processos bem definidos, fluxos bem definidos, tudo padronizado, até porque é uma empresa que trabalha com dados, né? É necessário. Então, a gente vai bater esse papo. Primeiro, vamos falar um pouco de uma ferramenta, né? Como a metodologia ágil ajuda. A Gleice traz ali também, que é uma especialidade dela, como ela aplicou, para a gente ir discorrendo sobre os temas. Luiz, conta para a gente um pouco sobre metodologias ágeis, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Bom, pessoal, prazer estar aqui com todo mundo, né? Prazer. Gleice, não a conhecia, e aí foi sensacional assim, ver o histórico dela e ver que ela tem aplicado metodologias ágeis para escritórios, é algo bastante diferente do comum. Né? É bem difícil a gente ver nos holofortes a ideia de metodologias ágeis no direito, né? Mas me parece que é uma onda crescente, é cada vez mais adotada aí por vários escritórios. O Barbosa, como a Glauco pontuou, né? Tem colocado isso e eu acho interessante. Eu acho que, para a gente começar, é legal a gente entender de onde veio a ideia de metodologia ágil, que é do nome ágil. E isso remonta já a alguns anos, né? Então, a área da tecnologia ela não é tão antiga quanto a do direito, por óbvio, mas ela tem um ritmo muito acelerado de evolução.
e parte dessa evolução não é só tecnológica, mas gerencial também, né? E a metodologia ágil veio desse processo. Então, antes disso, a gente construir um software era muito pesado, era um processo muito burocrático, né? Você tinha que descrever como cliente todas as suas necessidades, nos mínimos detalhes, porque todo mundo que já trabalhou com desenvolvedor sabe como eles são, tem que descrever palavra por palavra de como tem que ser, né? E isso acarretava num tempo de desenvolvimento muito grande, né? Um custo muito grande, que é a pior parte da coisa. Então, era muito comum ter projetos que duravam anos e custavam milhões, né? Até que, em algum momento, se eu não me engano, ali, 13 desenvolvedores, gestores, chegaram num acordo de que tinha que mudar. E eles fizeram o que, na época, foi o chamado Manifesto Ágil, falando sobre que o mais importante é entregar valor para o cliente e da forma mais rápida e segura possível, né? Então, uma coisa que o desenvolvimento sempre teve problema foi com mudanças, né? Quando o cliente mudava de ideia, quando o problema mudava, a gente já tinha escrito aquela documentação toda de qual seria o resultado, né? E aí isso pesava muito, tinha que reiniciar tudo do zero e etc. Então, o desenvolvimento nunca gostou de mudanças. No Manifesto Ágil, a primeira coisa que eles colocaram é: a gente tem que abraçar a mudança, porque isso é o real valor para o cliente, atender o que ele precisa naquele momento, né? E não no momento passado, quando a gente iniciou o projeto. E isso evoluiu. Na área do desenvolvimento surgiram diversas metodologias, né? São as chamadas metodologias ágeis. A mais famosa é Scrum, mas hoje a gente utiliza o Kanban, que veio um pouco ali da área de produção, na verdade. A gente tem Crystal, tem Stream Programming, tem vários tipos de metodologias, né? A ideia de todas elas é basicamente potencializar 3 aspectos, né? Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, eu gosto de dizer que o ápice da metodologia ágil, e aí vai ser uma palavra aqui interessante, é o DevOps. Percebam que tem um nome bem parecido na área do direito, né? Legal Ops. Eu imagino que tem herdado aí um pouco da ideia, né? E o DevOps, ele basicamente é uma premissa de entregar valor o mais rápido possível e da forma mais segura possível, né? Então, ela prevê basicamente 3 pilares, que é o fluxo, né? O que a gente chama de as 3 maneiras. A primeira maneira é o fluxo. Então, como que você parte desse planejamento todo até efetivamente entregar valor para o seu cliente, né? Então, o software está lá disponível, ele está usando as ferramentas que ele precisava, ele está tendo benefício disso, né? Você tem a segunda maneira, que é o feedback, que é o caminho reverso, o que o seu cliente passa para você, de alteração, de sensação: eu não gosto disso, aquilo realmente não era necessário, ou agora eu descobri que eu preciso de outra coisa que não era bem o que a gente tinha planejado no começo, né? E você abraça isso, né? E a terceira é uma questão de cultura. A cultura do aprendizado contínuo. A Gleice mesmo, 5 minutos antes da gente entrar, né, comentou sobre isso, a questão da evolução contínua, né? Então, você está sempre aberto a novos aprendizados, você sempre levar em consideração o que o cliente diz. Muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele precisa, mas com certeza ele sabe o que ele quer. Então, você abrir a sua mente para essa opinião dele e tentar auxiliar ele a atingir o objetivo dele, né? E então, assim, isso foi um pouco, assim, né? Claro, bem reduzido, porque não é o foco aqui, mas do que é as metodologias ágeis, né? No geral, assim, bem fundamental. E eu acho interessante isso, né? Ver que DevOps meio que surge uma palavra ali no direito chamada de Legal Ops, né? E aí eu fiquei sempre na dúvida: pô, será que tem muita proximidade? E eu acho que hoje a gente está com a pessoa certa, talvez, para responder isso, né? Gleice, uma das referências, eu diria, em Legal Ops, a ideia de metodologia ágil para o direito. Gleice, é parecido com tudo isso que eu disse até aqui? Oi, Luiz. Oi, Glaupe. Queria agradecer, dar bom dia a todo mundo.
agradecer a presença de todos aqui no webinar, dizer que é uma honra estar ao lado de dois feras aqui de tecnologia, e a Glaupe aí, que é uma grande amiga, também estudiosa de dados. Então, é um tema que é muito caro e muito importante para todo mundo que faz parte de escritório e departamento jurídico. E tem, sim, muita sinergia, Luiz, com o que você está falando, né? As pessoas podem até estar perguntando, mas o tema não é dados? É dados também, porque a gente acaba criando uma cultura, né? E que dentro do LegalOps, a gente sabe que existe uma mandala ali no Clock, que fala sobre dados, que fala sobre BI e que ele é pautado em métodos ágeis. Então, trazendo um pouco do contexto, não sei se todo mundo está familiarizado com o tema, né? O LegalOps, ele surge do Clock, que é uma comunidade global de especialistas que tem como foco ali na renegociação, né, na redefinição do negócio jurídico. Então, o Clock, ele foi criado nos Estados Unidos e ajuda os escritórios e departamentos jurídicos a implantarem o que se chama de LegalOps, ou operações legais, ou Legal Operations, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão. E quando a gente fala em gestão, além do LegalOps, que tem ali uma mandala, né, colorida, com 12 competências, e que por mais que ela seja separada, ela tem que também ser vista de forma integrada, a gente tem a tecnologia, a gente tem o BI, por exemplo, por meio dos dashboards e dados, a gente tem governança de informação como uma das competências, a gente tem as operações práticas, que nada mais é do que a controladoria jurídica, a gente tem também a parte de gestão de conhecimento e outros pontos, como gestão de firmas e fornecedores, que eu convido vocês depois a darem uma olhada lá no site do Clock e visualizar todos esses pontos. Mas o que é importante, né, e trazendo aí um pouco da minha experiência, né? Então, a gente começou no escritório, o escritório tem 30 anos, focado sempre em tecnologia, muito estudo e gestão. Então, há um tempo atrás, né, quando o escritório começou, muitos outros escritórios não falavam nem em ERP e já havíamos, né, introduzido um sistema de gestão de processos para dentro do escritório, porque a gente entende que a tecnologia é um pilar extremamente importante, né? Então, é por meio da tecnologia que a gente consegue transformar as informações, né, que tem dentro ali do escritório. Então, quando eu comecei, né, ali na controladoria jurídica, que nada mais é do que um setor jurídico-administrativo dentro do escritório, que está localizado ali no nível gerencial, onde a gente vai fazer a gestão do software, de gestão de processos, vai fazer a gestão de resultados, a gestão de qualidade, a gestão de risco, e vai dar suporte tanto aos advogados, quanto aos sócios e quanto também aos clientes. Então, a controladoria jurídica, né, que é as operações práticas dentro do LegalOps, nada mais é do que uma equipe multidisciplinar, né, dentro de um contexto maior. Hoje, o escritório, a gente já caminha dentro do LegalOps, que tem aí seu nível de maturidade, de amadurecimento, e aí a gente vai caminhando dentro dessas competências, a gente tem forte a tecnologia, a gente tem forte os dados, a governança da informação, a gestão do conhecimento. E para que haja tudo isso, é imprescindível que eu fale que é importante que a gente se atente aos pilares da gestão. A gente sabe que com a tecnologia houve um avanço da cultura data-driven, né, ganhou muitos espaços e cada vez mais importância e relevância entre os escritórios e departamentos jurídicos, e tem que ser assim. Então, para que a gente consiga ter acesso a esses dados, é muito importante a gente ter um software de gestão de processos capaz de colocar todas as informações que são relevantes, capaz de nos permitir, como diz ali a competência do Clock, né, que a gente tenha uma governança das informações, que tenha uma padronização, uma parametrização dessas informações que a gente coloca dentro do software de gestão de processos, né, dentro desse ponto aí da tecnologia. Se a gente não tem mais um gerenciamento, uma governança por meio de planilhas de Excel, vai ficar muito mais difícil você obter, através dos dados, né, as informações para as tomadas de decisão, porque a cultura data-driven, a gente, nada mais é do que a tomada de decisão baseada em dados. E esses dados vêm
De onde, Gleice? Vem exatamente dentro do software de gestão de processos, que são as pessoas que colocam lá. E aí eu vou para o pilar, né? A gente tem 3 pilares da gestão: pessoas, processos e tecnologia. Então, as pessoas vêm sempre em primeiro lugar, e é isso que diz a metodologia ágil. Por isso que há muita sinergia entre os temas, porque com a metodologia ágil, as pessoas são colocadas em primeiro lugar. Então, existe um valor, né? Na verdade, são 4 valores do Manifesto Ágil, e o primeiro é valorizar mais as pessoas e interações, mais até do que processos e ferramentas. A gente não está dizendo com isso que processos e ferramentas não são importantes, mas a comunicação, a humanização das pessoas, o engajamento, o estímulo, permitir autonomia, comprometimento, respeito, fazer com que as pessoas sejam parte integrante, faz todo sentido dentro da metodologia ágil e dentro dos pilares ali da gestão. Além desculpa. Aproveitando o gancho que você fez, né, falando da cultura data-driven, eu queria trazer um ponto, eu acho que é muito importante, até mesmo para a gente definir o que realmente importa. Um desses pontos é ter uma cultura data-driven, baseada em dados. E aí, para você trazer um pouco para a gente como foi implementar essa cultura dentro do escritório. Às vezes a gente vê na teoria ali, parece ser receita de bolo, mas não é, muito desafiador, né? Você trazer isso para as pessoas, não parece um ponto de fora, mas não é. A gente sabe que tem que pôr muito a mão na massa mesmo, né? E um primeiro passo, né, para implementar a cultura data-driven é através da educação e conscientização sobre a importância dos dados na prática, né, jurídica ali, tanto para a controladoria. Aí eu acho que seria bacana para a gente trazer esses pontos de como foi trazer essa educação, essa conscientização para o pessoal do escritório, como quando você já falou, né? O escritório já sempre foi pautado por isso, mas precisou fazer algum movimento, mostrando ali os benefícios. Como que foi essa parte? Precisou. Então, para a gente implantar uma cultura data-driven, tem que estar todo mundo, né, envolvido no objetivo. E, por coincidência, Glaupe, a cultura data-driven veio junto com a implantação de métodos ágeis dentro do escritório, exatamente porque a gente estava com outro olhar, porque agilidade nada mais é do que uma cultura de transformação contínua, é uma nova forma de pensar e trabalhar em colaboração. Antes a gente usava muito comando e controle, então, a partir do momento que comecei a entender sobre métodos ágeis e trazer isso para as pessoas e compartilhar com elas as responsabilidades e os objetivos que a gente precisava alcançar, a gente começou a trazer os dados e sanear a base para que ela, de fato, tivesse totalmente organizada para o resultado que a gente queria ter. Quais eram as perguntas que a gente, enquanto controladoria, poderia dar dentro do escritório, porque todas as informações começam e terminam com a controladoria. A gente até brinca, diz que é o coração pulsante do escritório, né? Então, todas as informações, desde a publicação até a hora do protocolo, passam por a gente. E a gente tem muitos dados que são relevantes, tanto internamente quanto externamente. E aí, para trazer essa cultura, acabei que não é uma condição sine qua non, mas na minha realidade, acabou se casando. Porque a partir do momento que eu compartilhei as dores, compartilhei as necessidades, e a gente começou a ouvir as pessoas, por isso que o primeiro pilar da metodologia ágil, né, o primeiro valor fala sobre pessoas, elas começaram a contribuir e co-criar com as informações e com as ideias que estavam surgindo ali no grupo. E olha que antes a gente fazia isso por meio do PowerPoint, e hoje a gente tem a tecnologia, né, a gente tem o Legal Analytics nos ajudando a trazer essas informações de forma muito mais rápida, né, com simples clique, e lendo ali o que está na nossa base de dados, que é o nosso Legal One, que é a nossa ferramenta de gestão de processos. Legal. Você falou também de definir os objetivos, né, que vai ali nos OKRs, né, Luiz falou um pouco das metodologias. Eu acho que a gente teve até uma pergunta sobre, né, definir os objetivos. Então, para iniciar essa implementação da cultura, eu acho que o primeiro passo mesmo é promovendo a educação ali, explicando exatamente para que a gente está criando, o que a gente vai colher de benefícios. Senão a gente não colhe no final o resultado que a gente espera, né?
uma outra questão é desenvolver os processos e procedimentos, né? Isso tanto você falou também de sanear a base, porque é ali que começa a coleta de dados, a análise e o uso dos dados efetivamente na tomada de decisão, né? A gente sabe também que tem a tecnologia, os softwares ajudam, mas precisa ter esses procedimentos bem definidos, né? O pessoal aderiu bem aos procedimentos, estava todo mundo participando, como que foi? Então, com a implantação de métodos ágeis e esse compartilhamento de responsabilidades, a gente acaba abrindo as oportunidades para que todos possam contribuir. E aí, quais são as informações, né, que são importantes? Então, fazer com que as pessoas empoderem as pessoas, isso traz um resultado muito grande para toda a organização. E quem vai fazer esse empoderamento é justamente a forma que você vai gerenciar. Né? Você vai realmente só dizer o que elas precisam fazer, você também vai ter uma escutativa e dar oportunidade que as pessoas consigam contribuir. E aí foi fácil a Glaupe, assim, não foi tão fácil, né? Fazer com que as pessoas destravassem e começassem a compartilhar as suas ideias, as suas experiências, porque eles estão ali no operacional. Mas já existia processos definidos, a alimentação, a padronização, a parametrização, e aí pensar em quais dados a gente poderia trazer para dentro do escritório. Então, é interessante, né? Quais são os dados que a gente pode trazer? A gente trazia inicialmente em PowerPoint, fazendo perguntas que para a gente são muito caras, por exemplo, no sentido de quantos clientes novos a gente tem? Será que é uma informação interessante para a gente trazer mensalmente, porque essas apresentações a gente faz mensalmente aos sócios do escritório? Quantos clientes novos a gente ganhou no mês? Quantos clientes antigos trouxeram processos novos? Então, todas essas informações a gente consegue quando a gente tem uma alimentação organizada dentro do software, né? Dentro de uma ERP, usando a tecnologia aí para nos ajudar. Então, a gente consegue, por exemplo, saber, não só, né? Para não ser injusto, porque você tem que fazer as perguntas certas para obter, por meio dos dados, as informações que você precisa. A gente pode até não ter tido, por exemplo, a informação de que não tivemos novos clientes, mas aumentou o faturamento. Então, se aumentou o faturamento, quer dizer que os seus clientes antigos estão trazendo processos maiores e que, por mais que não sejam clientes novos, aumentou o teu faturamento ali, o que é extremamente relevante para dentro do escritório ou do departamento jurídico, né, dependendo do seu contexto. Então, foi fácil, entre aspas, porque a gente acaba tendo que destravar as pessoas para começar a compartilhar, mas depois que compartilham, vem muitas ideias interessantes e muitos dados aí que vai se melhorando, né, com o princípio da melhoria contínua a cada mês, a cada apresentação de resultado. O outro ponto, que aí eu vou abordar ali com o Luiz e fazer uma ponte para você saber como que no escritório foi o ponto, quem foi o ponto focal para essa, né, para trazer essa cultura, porque a gente sabe que chega no momento que a gente precisa de ou uma pessoa dedicada, né, a trazer as inovações, toda a parte de tecnologia, ou você chama uma pessoa mais especializada ali, né, ou a pessoa fica dedicada a conhecer no primeiro momento, ou você traz profissionais especializados. Eu, quando entrei aqui na plataforma, eu me deparei com muitas pessoas da área da tecnologia, área de administração também, eu achava que eu ia falar só com advogados, e muito pelo contrário. Às vezes, quem está à frente hoje em escritórios já tem área de inovação, área de tecnologia. Às vezes, quem faz a implantação é a área do TI, para depois ir para a área técnica. E aí o Luiz podia colaborar um pouquinho aqui com a gente nesse sentido. Como que os profissionais que são da tecnologia estão agora migrando, né, para dentro de escritórios, como que você vê essa crescente, né, porque é necessário, chega um momento que você, ali mesmo estudando, chega uma hora que você precisa de alguém mais técnico, né, ou chama pessoas de fora para vir, através de consultorias e tudo mais, para aplicar tanto trazer as ferramentas adequadas, a auxiliar ali nos procedimentos, para depois o escritório fluir ali, né, dentro da cultura data-driven. Sim, eu acho que assim, como todo mundo pontuou até aqui, né, data-driven precisa, como o nome já diz, de dados, né, primordialmente. E aí o pessoal pensa que é só colocar ali um desenvolvedor, é só colocar um analista de dados, é só colocar
a alguém ali do TI próximo, né, do advogado, que a coisa vai fluir. Nem sempre é assim. Então, eu diria que hoje, por exemplo, eu consegui uma posição de gestão relativamente rápida, né, em termos de carreira, justamente por não só estar próximo dos advogados, do pessoal que trabalhava ali ao meu redor, mas por absorver muito disso. Então, eu acabo conhecendo muita coisa do direito, né? Que vai além do que eu vi na faculdade, vai muito além do que normalmente a gente acaba usando de fato no nosso dia a dia, né? Ali, posso dizer, um núcleo do nosso trabalho, né? Só que no final é sempre proveitoso. Né? Então, muitas vezes, o pessoal da minha equipe tem alguma dúvida com relação a algum aspecto jurídico. Ele quer saber se, por exemplo, existe um processo que pode existir sem um polo passivo, sem um polo ativo. Quais são as possibilidades do processo? Então, eu ter conhecimentos técnicos na área do direito, mínimo, ajuda a responder questões como essa. Né? Ou mesmo que eu não consiga responder, eu tenho uma ferramentas a mais para ir atrás dessa resposta. Eu vou saber quem eu vou perguntar, né? Então, normalmente eu vou trazer essa resposta de forma mais assertiva e em menos tempo. Hoje, como você pontuou, é mais comum você ver escritórios com pessoas dedicadas à área de tecnologia, a cuidar dos sistemas, a cuidar dos dados, a conversar com os advogados para entender as necessidades, né? Então, de fato aquilo que a Gleice falou, você considerar a opinião de quem está na frente de batalha. E isso não é novo. Então, se vocês forem olhar, o sistema Toyota já usa isso há décadas. Então, esses tempos atrás eu estava lendo sobre desenvolvimento Lean de software, né? E aí do casal Bopping, que é um casal de consultores da área, e aí eles estavam colocando isso. O engenheiro da Toyota, antes dele de fato assumir as responsabilidades dele, né? Ele passa às vezes anos acompanhando o chão de fábrica. Eles colocam o engenheiro para trabalhar junto de quem está ali na linha de frente trabalhando com as máquinas para entender o processo de fabricação no mínimo detalhe, coletar feedback deles, entender qual é o problema que eles têm no dia a dia de fato, né? E aí coloca o engenheiro para viajar de carro. Não, você vai construir um carro para viagem, né? Você nunca viajou de carro. Como é que... Então, é bem isso, é você ouvir as pessoas, né? Dar a liberdade para quem está debaixo de você, acima de você, opinar, né? Tá sempre aberto a essa opinião. É óbvio que nem sempre todo mundo vai falar coisas extraordinárias, surpreendentes, mas muitas vezes ele vai te dar o gancho que você precisava para surgir uma nova ideia, né? Às vezes ele vai ser a semente do seu novo serviço, do seu novo produto, que vai trazer um benefício muito grande para a empresa. Então, isso é sempre muito positivo e tem acontecido com mais frequência. É cada vez mais comum, por exemplo, o LinkedIn ali, né? O LinkedIn acaba formando uma bolha e a gente vê muito coisas da nossa área, né? Parece que só existe aqui. E aí eu vejo que no meu LinkedIn forma uma bolha de pessoas reclamando que as empresas têm exigido cada vez mais conhecimento que não é técnico. Então, esses dias mesmo, acho que ontem, eu vi um post de alguém reclamando porque a empresa queria alguém que conhecesse sobre X processo de fabricação. Né? Então, eu acho que isso é um movimento bastante natural. E quem abraça essa ideia, quem se dispõe a aprender um pouco mais só o aspecto técnico que está ali dentro da própria bolha, acaba se beneficiando muito disso. Foi o meu caso. Então, como eu falei, trabalho com advogados, meus clientes são advogados muitas vezes, eu casei com um advogado, então no final, assim, são muitas oportunidades para aprender, não teria por que eu não aproveitar disso, né? E isso me impulsionou muito rápido na minha carreira. Assim. Que legal. Aí, nesse ponto, você falando, né, de estar na frente da batalha para entender qual é a dificuldade, calha ali com o ponto que a Gleice falou, desculpa, sobre a controladoria. É ali que nasce, né, toda a parte de o que é necessário, como que a gente vai iniciar essa parametrização. Muitas vezes a controladoria que faz o input dentro do software de gestão. E aí, Gleice, dentro do escritório,
houve pessoas de fora da área de tecnologia ou dentro do escritório mesmo você fez essa implementação da cultura, de software? Perfeito. Sempre tem que ter uma equipe multifuncional, e aí foi o que o Luiz França falou. A gente tem que somar expertises técnicas, né? E isso faz parte, inclusive, lá do LegalOps. Ele diz ali uma gama de profissionais, de tecnologia, de dados, né? De marketing, para que você, de fato, tenha uma entrega muito mais completa. E aí, considerando um pouquinho do que o Luiz falou, dessa questão da equipe multifuncional, a gente sabe, a Glaupe, que quando a gente soma informações, quando soma expertises, a entrega ela é muito mais completa. Lá no escritório, a gente tem uma pessoa que ele tinha feito curso de programação, então é uma pessoa que, de fato, ele tinha um pé dentro da tecnologia e estava do nosso lado. Então, por isso que é bom a gente saber quem é o profissional, saber quais são as hard skills, as soft skills, para que a gente possa somar enquanto um todo. Por mais que hoje a gente, na verdade, já caminha dentro do LegalOps, mas isso foi uma transição tão suave, com vários profissionais ali envolvidos nas entregas, que hoje a gente ainda fala em controladoria, mas eu já sei que a gente não caminha só dentro da controladoria, porque a gente tem profissionais, né, de tecnologia, inclusive temos uma pessoa que ele é doutor em inteligência artificial, somando com a gente para que a gente possa entregar o melhor resultado para o cliente. E aí eu posso falar do cliente, de fato, que é foco para a gente dentro do escritório, que é o cliente externo, e também o que é foco para a gente, que é o cliente interno, que precisa estar motivado, que precisa estar ali sendo ouvido para que possa contribuir, de fato, para que os processos que forem desenhados e que estão desenhados aconteçam e que a tecnologia que estamos tendo dentro do escritório, que é de ponta, ela, de fato, entregue os resultados que a gente precisa. Então, ter uma equipe multidisciplinar com profissionais com expertises diferentes, só agrega dentro do escritório, dentro do departamento jurídico. Entregando essas informações, porque a gente que lida com direito, a gente vai imputando dentro do software várias informações relevantes. E essas informações, a depender do olhar, da expertise, do conhecimento, pode ficar ali sem você dar muita importância, como também pode gerar dados transformados em informações para que você tome decisões que vai exatamente contribuir não só para o cliente externo, como também para o cliente interno, sabendo como está a produtividade de um determinado advogado. Inclusive, eles mesmos, né, querem feedbacks de como está sendo a sua produtividade, a sua evolução dentro do escritório. Que bom esse gancho, porque é o tema do próximo de junho. A gente vai trazer um caso prático de análise de dados para a equipe interna, né? Onde você analisa. A gente já trouxe vários aspectos de como trazer essas questões para os clientes, né? Sempre tentando melhorar a experiência do cliente, o que o cliente pede, disponibilizar informação, sempre à vista, né? E aí a gente teve um case muito bacana, onde o escritório se mobilizou para criar uma estratégia de produtividade. Então, fiquem atentos aos eventos da Thomson, porque vai vir um focado em produtividade. Aproveitando ali só para fechar a implementação, para a gente poder ir para a parte do interno também, porque eu acho que vale a gente falar um pouco da parte dos clientes, porque a gente utiliza muito desses dados, né? Trazer uma parte mais prática. Mas, só para não perder o último pontinho ali, da cultura, dentro do escritório, como foi para você, porque aí depois você implementa, e aí vem a parte de melhoria, que é o que a gente havia falado antes, né, quando a gente começou, como é necessário sempre rever os processos, como que está feito, ver se tem algo a melhorar, alguém para treinar, a alocar pessoas de diferentes frentes para ter uma rotatividade ali também de conhecimento, né, uma troca maior. Então, no escritório hoje, então, já está implementada. Hoje, vocês trabalham com essa parte de melhoria contínua também? Sim. A frase, né, de Peter Drucker, muitas vezes associada a Edward Deming, que não é medido, não é gerenciado. E a gente precisa dos dados para poder exatamente fazer as coisas acontecerem. Então, todos os meses, a Glaupe, a gente faz a apresentação de resultado e vai ali
caminhando para todas as informações, né? Desde quanto tempo demora para sair uma decisão liminar, quanto tempo, por exemplo, existe uma decisão, quais foram as decisões, o percentual de decisão favorável, o percentual de prognóstico. Então, tudo isso acaba sendo informações que são trazidas e que são relevantes para dentro do escritório e também para o advogado, né? Quantos prazos, por exemplo, você está abrindo para um determinado advogado? Será que todo mundo sabe enquanto escritório? Será que tem um advogado com uma sobrecarga de trabalho muito maior do que outra? Ou será que esse que está com uma sobrecarga, talvez uma quantidade menor de processo, qual é o nível de complexidade, qual é a tese que está sendo trabalhada ali? Então, essas informações que vêm por meio do software de gestão de processos acaba também levando, né, um caminhar e um olhar para o advogado que está ali na linha de frente, no operacional, e que quer saber como é que está a evolução dele dentro do escritório. Mas não foi essa a pergunta que você fez. Eu falei da melhoria contínua, só para finalizar, mas a gente já tinha trazido. Deixa eu dizer rapidamente, então, de que saneamento a gente faz todos os dias. Porque todo dia você está colocando informações e você não pode fugir o padrão, porque senão basta um ponto, o dado já vira outro. Então, a melhoria contínua, ela é constante, porque às vezes você está fazendo uma coisa de uma determinada forma, e, de repente, tem uma forma diferente de fazer, uma forma melhor, uma forma mais rápida, uma forma mais eficiente, um dado que você tem ali em mãos e que você não estava enxergando. Então, a melhoria contínua, a higienização da base, o saneamento, ele tem que ocorrer diariamente. E quem vai fazer isso? São as pessoas, por meio de reuniões diárias, por meio de muita transparência, por meio de engajamento. Então, todos os dias a gente precisa se reunir com o time, porque, às vezes, uma determinada informação, às vezes, muda todas as outras coisas. Eu até, uma vez, compartilhando com eles, eu vi um vídeo que dizia várias formas de você esvaziar uma garrafa. Então, você tem várias formas. E existem formas que são mais rápidas. Basta usar a criatividade, basta estar atento ali a uma determinada solução. Então, melhoria contínua, ela vai ocorrer sempre, diariamente, e quem vai ter esse olhar são as pessoas que estão ali no mão na massa, no operacional, que vão trazer as melhores ideias e trazer ali dados que, porventura, a gente está deixando de analisar. Bacana. Agora, trazendo mais para uma parte prática, né? Um compartilhamento de experiência mesmo dentro do escritório, com todas essas ferramentas, com essa cultura implementada, né? Com esse desejo do escritório ser diferenciado, partindo ali por tecnologia e outras frentes também que faz o escritório ser diferenciado. Como a gente, para voltar ali no tema do que realmente importa. Conta para mim, dentro ali do software, onde você coloca os dados, a gente já sabe que exporta relatórios. Tem algum relatório assim que você gostou mais de trazer numa apresentação, que você viu que surtiu muito efeito, tanto ou para o pessoal da equipe interna, ou para o cliente, quando você viu aqueles dados e aplicou uma apresentação para o financeiro para demonstrar uma crescente de faturamento, ou qual cliente não estava rentável? Tem algum um case que vocês aplicaram ali, criaram uma forma de medir que foi diferenciado, que você viu que a equipe gostou de ter esses dados mais à mostra? Perfeito. Lá no escritório, a gente acaba distribuindo os dados pelas pessoas. Então, todo mundo tem o seu momento de destaque para apresentar os dados de que utiliza. Então, por exemplo, eu vou dizer que todas as informações que eles trazem para mim são muito relevantes. Então, eu tenho uma pessoa que fica responsável em abrir prazo. A gente verificou que quando ela abria prazo, a gente tinha em torno ali, sei lá, de 1000 prazos mês. Então, esses 1000 prazos mês, uma pessoa abrindo já me coloca o alerta para automação. Então, esse dado para mim é importante. Hoje eu consigo colocar automação e liberar essa pessoa para fazer uma outra coisa. Então, esse dado para mim é importante, é relevante, inclusive para eu saber como é que está essa distribuição dessas aberturas de prazo por advogado, por equipe, inclusive por estado e por complexidade. Inclusive o Legal One, trazendo que é o software que eu utilizo, você pode colocar etiquetas e puxar relatórios, e aí você coloca na etiqueta, é um processo que tem uma complexidade alta, tem uma complexidade
Eu acho. Complexidade média tem uma complexidade baixa, e quando você puxa esse relatório e coloca, por exemplo, numa tecnologia como o Legal Analytics, ele vai apresentar esses dashboards de um jeito muito mais fácil. Então, tanto essas informações internas a gente pode visualizar, né, de uma forma muito mais intuitiva e visual por meio de dashboard, como também relatórios gerenciais do cliente, que eles precisam, a gente que trabalha com direito tributário, somos sempre demandados de como é que está o processo, qual é o prognóstico, e aí a gente também tem ferramentas, né, que a gente tem experiência como Legal Analytics de disponibilizar uma senha e ele poder visualizar, independente de provocação, como é que está ali os dados dele. Então, tem muita informação que passa pelo escritório, como eu falei, né? Quantidade de clientes novos, né? Se aumentou o faturamento, a quantidade de tempo que a gente está gastando, de tempo que a gente está investindo para sair uma decisão liminar, uma decisão, isso vai interferir na questão dos honorários. Então, são informações que todos os meses a gente tem acesso e que são muito relevantes. Outra informação que é muito rica para a gente é saber se os advogados eles estão cumprindo as regras colocadas pelo escritório, né, ali dentro dos processos, como um pilar importante, se está cumprindo a regra do D-2, quando é que essa petição realmente está sendo protocolada. Está no fatal, está no D-1, está no D-2, então, como é que isso acontece? Então, são dados também que para a gente são importantes, porque trata ali de uma questão de segurança, numa questão de gestão de qualidade, de evitar riscos, para que a gente faça as coisas realmente como deve acontecer dentro do escritório, quando a gente prima ali pela eficiência, pela qualidade, com foco na melhor prestação de serviço para o cliente. Então, a gente tem todas essas informações, basta você fazer a pergunta que você quer, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é saber quantos clientes novos. E aí você coloca aquela regrinha lá, SMART, né, que seja uma meta específica, mensurável, tangível. E assim, as informações chegam para você. Já dá para fazer um ponto ali na pergunta. É onde a gente entra até com a importância de OKRs, né? Então, para quem não conhece o termo, né, OKR basicamente é uma sigla, né, para Objects Key Results, né, objetivos e resultados-chave. Então, você propõe objetivos de negócio, muitas vezes são de negócio, né? Então, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar minha base de clientes, eu quero aumentar minha participação nos clientes antigos, eu quero reduzir a quantidade de trabalho interno, né? E você define para esses objetivos o que você considera que são os resultados-chave para alcançar tudo isso. Então, para mim, aumentar a quantidade de clientes, eu preciso aumentar a taxa de conversão das minhas campanhas de marketing ou das minhas abordagens. Para mim, reduzir o meu esforço, eu preciso, como a Glaucia pontuou, manter o meu sistema sanitizado, né, e conseguir controlar isso. E aí, em cima desses resultados-chave, como ela mesma colocou, e que já dizia, tudo aquilo que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Então, você começa a tentar mensurar todos esses resultados, né, para dizer o quão longe do seu objetivo você está e até mesmo para dizer se aquele resultado que você propôs, de fato, contribui para o objetivo que você pretende alcançar. E aí é a hora que entra o famoso KPI, né, o indicador-chave. Então, ele é quem vai te falar como é que está você em relação a esses resultados e a esse objetivo. Então, o resultado, você está alcançando aquilo que você pretendia e o objetivo, ele está caminhando conforme você tinha planejado. Então, entra a questão ali do feedback, né? Então, o indicador, ele não serve simplesmente só para você apresentar como você está, mas você aprender com ele, né? E ele te diz algo. Então, você tem que baixar a cabeça, olhar para ele e falar, pô, isso aqui está ruim. O problema não é o indicador, o problema é o que gera o indicador. E ele é o sinalizador de que alguma coisa vai ter que mudar, né? E aí você abraça isso. Então, você traz as opiniões, vai atrás do pessoal, pô, por que a gente está colocando tão em cima, né? Fazendo, por exemplo, as petições tão em cima do prazo, né? Por que a gente está no D-1 e não no D-2? Então, aí você começa a descobrir problemas. É a hora que você começa a perguntar para as pessoas e descobrir coisas que ninguém tinha previsto. Ou que as pessoas não estão seguindo exatamente o procedimento, seja porque não querem, ou seja porque não dá. Às vezes a gente pensa em fazer de uma forma, mas
na vida real aquilo não é muito praticável, né? Então, acaba que a gente descobre bastante coisa através dos OKRs. Né? Isso empurra muito a equipe para frente. Eu não sei se você tinha falado no início, que eu acho que eu fui interromper, desculpa até, porque é a pergunta do Bruno Dias. Então, a gente já está partindo para a parte final, né, do nosso encontro. Passa muito rápido, quando a gente vê, já entra nas perguntas. Só para a gente não deixar você acabou de responder a pergunta do Bruno Dias, que era como organizar de forma prática indicadores e métodos como OKRs e KPIs, né? Como é importante definir a pergunta. E aí eu já vou trazendo outras perguntas aí, Gleice, então, já partindo para... Porque aí vai desmembrar outros assuntos também. A Brenda Alves pergunta como definir indicadores eficientes para áreas de atuação como consultivo e contratos, né? No escritório hoje você você mede essa área consultiva, de contratos, você faz análise de dados desses? Sim, a gente precisa primeiro saber quais são as perguntas que você quer responder. O que eu queria isso para a Brenda. Brenda, quais são as perguntas, quais são as respostas que você quer ter? Eu quero saber, na questão de contratos, quantos contratos novos eu fiz, ou quantos contratos foram encerrados, né? Quantos processos de fato foram encerrados, quantos foram por esse. Então, se suas perguntas permeiam nesse caminho, você tem que procurar dentro de onde você está colocando essas informações para puxar relatórios por meio desses dados. E aí o próprio, por exemplo, Legal Analytics, que é a minha experiência, você sobe essas informações, na verdade, você já parametriza e padroniza as informações que você quer e ele te traz esses dados, essas informações. Então, eu posso saber, por exemplo, que isso eu faço hoje no escritório, sim, quantos processos a gente encerrou esse mês? Desses que a gente encerrou, quantos a gente foi decisão favorável para o cliente? Das decisões que não foram favoráveis, aí a gente vai partir para as tomadas de decisão. Não foram favoráveis por quê? Não foi porque a tese ela ia nesse sentido. E aí você tem que estudar aquela tese por meio de outras ferramentas também que existem para saber como é que você pode, talvez, mudar ali aquela decisão para clientes posteriores. Porque o direito ele é mutável, não é estático, né? Dependendo do argumento, as teses, a jurisprudência, ela muda, e que bom que é assim. Então, a depender da pergunta, da resposta que você queira, esses dados, ele vem da tua base de dados, e para isso você precisa alimentar ele corretamente, estar sempre saneando, porque todo dia a gente imputa informação no software de gestão de processos. E é de lá que vai sair as informações, seja de contrato, seja de consultivo. Né? Então, quero saber, por exemplo, quantos processos, qual é a tese, qual é o estado, qual é o nível de complexidade, tudo isso a gente consegue por meio de fazer as perguntas certas para obter as respostas que a gente deseja. Na área de contratos também, eu vou trazer os contratos que, às vezes, até dentro do escritório a gente tem os contratos de honorários e a gente sabe que existem várias formas, modalidades de você cobrar, né, os honorários, as regras que você de negociação, seja ela um processo que você ganha só no êxito, seja um processo que você ganha por pasta ou um processo que você uma parte não, baseado em lote, ou um contrato mensal que abrange todas as áreas, então você pode também criar indicadores para medir qual é a modalidade de contrato que hoje você mais tem no escritório e depois ir lá para o processo e ver se essa área é rentável, se ela está rentável, se ela não está. Dentro da parte do consultivo, aqui eu recebo bastante pessoas com a dificuldade, porque o consultivo ele vem de diversas frentes, né? O consultivo, às vezes, ele chega num e-mail e aí a pessoa não lança, aí vai toda da parte da cultura, de ter o fluxo, você acaba respondendo, não medindo, não consegue contabilizar o tanto de horas que você trabalhou e no final você não sabe se aquele contrato de consultivo ele está sendo muito demandado ou não, como é importante você definir. Então, nasce das perguntas, os melhores indicadores, aqui a resposta para a Brenda, é você definir quais são as perguntas que você quer responder. Então, dentro da área consultiva, você quer saber quais são as frentes que estão mais demandando. Qual que é o cliente que mais demanda no consultivo?
tem até padrões, ou tem outras ferramentas, né, do Liga One que ajudam já ter respostas já mais definidas, para você ter sempre um posicionamento. Então, tem bastante coisas para ser medida dentro do consultivo. Tem áreas também que depende muito do consultivo, que você precisa trabalhar ali em paralelo antes de virar judicial, você criar esse histórico, para você ter todo o registro de como nasceu até ele virar um processo judicial. É importante também você ter esses registros, para você saber quantos dos processos você atuou na parte consultiva e depois ele virou uma demanda, se aquele resultado influenciou tanto na área administrativa ou não. Né? E outra coisa, Glaupe, outra coisa, trazendo aqui uma contribuição no que tu está falando, até essa análise, né, do consultivo, ele pode gerar uma demanda preventiva e você evitar que um outro cliente também sofra uma determinada autuação, por exemplo, porque você já conseguiu verificar ali e ajudá-lo. E isso só é possível, né, por meio das análises dos dados que são trazidos para a gente mensalmente. Então, a gente tem uma riqueza muito grande dentro do escritório, a gente precisa utilizar, né, para poder exatamente guiar nossos clientes, não só no consultivo, mas evitar, né, que outras demandas aconteçam e cause aí dores de cabeça indesejáveis e que a gente pode ajudar a que não aconteçam. Uma outra pergunta, que aí eu vou deixar para o Luiz, a Ana Maria perguntou, consigo fazer por qual ferramenta uma análise de dados jurídicas? Apresente a ferramenta. Gente, essa é fácil. Bom, então, como todo mundo sabe aqui, né, a gente trabalha na Juristec, a gente é parceiro da Thomson, e juntos a gente desenvolveu o Legal One Analytics. Né? Então, para quem é cliente do Legal One, consegue trazer esses dados do Legal One para o Analytics, né, que é uma plataforma ali levemente separada do Analytics, até para ter uma certa liberdade da pessoa conseguir construir os gráficos. Né? Então, qual que é a diferença? Então, no Legal One, você tem ali alguns gráficos, né? Quando você entra ali na sua página inicial, em algumas áreas, você vai ter alguns módulos com alguns gráficos, mas são gráficos normalmente fixos, como a gente aqui colocou. Respondem algumas perguntas, não necessariamente são as perguntas que você quer as respostas. Né? Então, o Analytics, ele te dá a liberdade de você trazer esses dados, seja da área de contratos que você controla no ano, seja do contencioso, seja do tributário, seja da área que for, né? E construir você os seus KPIs, né? Agrupar nos dashboards que você acha que faz sentido, da forma como você acha que faz sentido, e aí sim chegar naquilo que a Gleice falou, de responder as perguntas que você precisa. Né? Todo bom dashboard, todo bom KPI, ele se propõe a responder perguntas. Então, eu diria que o primeiro passo é você ter em mente essas dúvidas, né? Vai lá no seu Legal One, prepara aquele relatório bonito, bem saneado, e aí traz para o Analytics e você consegue construir dashboard que vai responder diversas e outras perguntas que você possa. Vai servir para o seu data driven, vai servir para a sua tomada de decisão, né? Como uma referência para você sair do achismo, né? E começar a olhar de fato para o que realmente expressa o que está acontecendo, que são os dados. Então, a Ana Maria fica o convite a conhecer o software de gestão Liga One e a sua ferramenta de analytics, né, que vai auxiliar a parte de análise de dados, tá? Tem mais uma pergunta da Evangela Silva, que aí eu vou direcionar para a Gleice. Já falamos um pouco, mas se quiser, dá para falar mais um pouquinho de como podemos usar a análise de dados para facilitar o desempenho das tarefas cotidianas dentro de um escritório. O conselho que eu dou é tome decisões sempre baseadas em dados. Então, a gente tem aí acesso a várias informações, como a gente colocou aqui ao longo do webinar, né? E vai nos ajudar a saber qual é o caminho que a gente deve seguir. Eu dei um exemplo, por exemplo, prático lá do escritório, uma pessoa abrindo 900 prazos no mês. Uma coisa que uma automação pode fazer é eu liberar essa pessoa para trabalhar em outra frente que eu preciso dentro do escritório, né? A gente consegue visualizar todas as informações, né? Complexidade, se o prazo foi colocado, foi feito antes ou depois, qual é a região, qual é a complexidade, qual é o tempo trabalhado por cada processo, como a Glaupe colocou, qual é o cliente que está demandando mais do escritório.
Se a gente está tendo quantas decisões são favoráveis, quanto tempo está demorando para sair uma liminar, por exemplo, e aí vai envolver a tomada de decisão de a gente precisa estar mais junto desse processo, está demorando uma decisão para sair, está fugindo da nossa média. Então, essas informações, esses dados, eles estão dentro do escritório e precisam ter esse olhar, né, ter implementado aí essa cultura data-driven para que, por meio dos dados, vocês consigam tomar as melhores decisões e elevar o escritório a um nível muito mais estratégico. E isso só é possível quando você começa a implantar uma cultura baseada em dados. Então, o meu conselho aqui, eu deixo como frase final, é tome decisões baseadas em dados. Vocês só têm a ganhar. A Beatriz Frota trouxe uma pergunta também de como conciliar a análise de dados do gerenciamento interno e demandas que são delegadas para parceiros externos, né? É possível, dentro do Legal One, você ter escritórios, aí você cria a sua regra de como que você vai lançar esses dados, né? Agora, muitos escritórios antes tinham uma abrangência muito fixa, né? A sua região onde está instalado, e hoje a maioria dos escritórios já tem uma atuação nacional e contam ali, né, com a parte da tecnologia, de poder fazer audiências virtuais, com a sua própria equipe ali da sede, ou delegam esses eventos, né, seja audiência, protocolo de prazo, despachar, que ainda são no presencial, para outros parceiros, né? Se você medir isso dentro do seu software de gestão ali, colocar essas informações, você consegue também trazer esses indicadores, né? Até mesmo dentro de escritórios, um mesmo escritório, sem ser com parceiros, ele quer diferenciar as suas demandas que vêm do escritório fixo ali, né, do presencial ali, onde ou é porta a porta, de um escritório digital. Ele pode criar 2 escritórios e ir mensurando o faturamento de um, o quanto ele investe em marketing em um, em outro. Tudo isso vai ser como você parametriza para você poder extrair essas informações, né? Tem mais uma pergunta? Uma dica aqui para o Carlos Camargo. Como gerir dados com o máximo de eficiência e assertividade? Pode ser o Luiz? Como eu comentei, né? O OKRs eu acho que é uma boa abordagem. Então, você definir os seus objetivos e avaliar como as suas ações, né, podem influenciar nesses indicadores. Isso é de extrema importância. E o indicador, ele, como o nome já disse, te indica algo. Então, ele não é feito para você deixar ele bonito. Ele é feito para te mostrar a realidade nua e crua, e às vezes dolorosa. Você tem que aceitar e começar a trabalhar e internalizar isso e mudar o que precisa para que ele se torne bonito. Você não vai mudar ele, você vai mudar algo que ele reflete. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem ser assertivas por isso. Elas querem mudar o gráfico. Não é para você mudar o gráfico, é você mudar o que está por trás daquele gráfico, né? Ele vai se modificar por conta própria. E assim, eu digo isso porque foi o que aconteceu aqui na Juristec. Logo quando eu entrei, a gente trouxe tudo isso. Hoje a gente usa o Analytics para a gestão da área de tecnologia, de operações de tecnologia. Então, a gente monta indicadores em cima disso. E, normalmente, quando um deles mostra algo que a gente não gosta, a primeira pergunta é por que ele está assim? E não o que a gente faz para melhorar. Essa é a segunda pergunta. Então, isso eu acho que é o que traz bastante assertividade, bastante eficiência para trabalhar com indicadores. Legal. E passa muito rápido, acabou o nosso encontro. Mas deu para responder algumas perguntas que haviam sido enviadas previamente, né, Pablinho? Sim, deu para responder bastante. A gente recebeu também algumas aqui durante a apresentação de vocês, mas o nosso tempo é curto, né? 1 hora passou aí bem rápido, mas eu tenho certeza que a audiência aprendeu muito com vocês. Acho que é um tema que vai apoiá-los muito na prática jurídica, na sua rotina, então, como advogados. Acho que realmente foi uma temática que a gente trouxe com muito cuidado, mas acho que conseguimos abordar aí várias frentes, então foi muito bom. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a Gleice, a Glaupe, o Luiz, por aceitarem o convite, participar deste webinar conosco. Um tema muito relevante para o mercado jurídico, muito importante para fomentar, né, esse mercado, esse segmento.
e agradeço a participação de todos. Enviei o LinkedIn de todos os palestrantes aqui no chat, vocês podem acessá-lo, mandar convite, né, tirar alguma dúvida também, se quiserem. E essa gravação vai ficar disponível em alguns dias no nosso site, www.thomsonreuters.com. Eu vejo vocês no próximo webinar, teremos um agora na quinta-feira para falar sobre desafios e oportunidade entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacias. Espero vocês lá. Então, até breve, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau. pessoal. E Obrigado. fica o convite também para quem quiser, em junho a gente vai ter um focado sobre o tema de produtividade da equipe, usando o Analytics, foi um case muito bacana que a gente quer trazer, então, em junho. Nos vemos lá. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, prazer.